Salve, guerreiros do Wi-Fi! Vamos trocar o crachá pelo pijama e começar a ganhar em dólar de casa? Vem comigo. Salve, guerreiros! Eu sou Deia Cassali, cantora, mãe, guerreira e agora trabalho no mercado americano. E eu quero ensinar pra vocês como vocês podem alcançar o objetivo de vocês e começar a trabalhar de casa. Então eu quero apresentar pra vocês a Idealize. Idealize é um canal que vai trazer pra vocês a liberdade. A liberdade de sair daquela rotina de segunda a segunda, pegar o busão, se estressar, trocar aquela vista do trânsito pela janela da sua casa. Aqui teremos conteúdo sobre marketing digital, trabalho remoto e de quebra você vai ganhar aulas de inglês, principalmente focado no inglês corporativo. Então vem comigo que vai ter muito conteúdo bom pra você. Se você tem o objetivo de trabalhar de casa, aqui é o canal. Então já deixa seu like, se inscreve e ativa o sininho. Eu sei que, a gente fica meio com medo, porque às vezes o vídeo é um cocô, né? Mas eu prometo que não vai ser. Hoje eu quero contar a minha história de como eu cheguei a diretora de marketing numa empresa americana. Então fica aí que a história é muito legal. Vou tentar resumir, tá? Porque a história é grande. Tudo começou em agosto, quando eu decidi parar de fazer lives de games. Eu fazia live de games, eu ganhava muito dinheiro, mas infelizmente é um nicho que sobe e desce financeiramente. Então, às vezes você faz muito dinheiro, às vezes você não faz nada. Então, eu tava passando por esse momento de, eu tava fazendo dinheiro, mas não o suficiente pra sobreviver e ficar bem e ficar tranquila. Então, eu decidi sair dos games completamente, deixar as lives pra trás. E eu pensei, beleza, e agora? O que eu vou fazer? Fudeu. Não tenho um talento. Vamos lá, uma leve retrospectiva. Me formei em letras, dei aula antes da pandemia. Quando chegou a pandemia, foi quando eu ganhei um contrato do Facebook e ganhei muito dinheiro com games. E continuei trabalhando até junho de 2024. Em julho de 2024, eu falei, chega, basta, eu quero um trabalho, eu quero trabalhar de casa. E por que trabalhar de casa? Gente, eu tenho uma criança, eu tenho uma filha de 2 anos e meio e meu marido trabalha de casa. Então, não existe nada melhor do que você trabalhar de casa e estar perto da sua família. Eu quero ver minha filha crescer, eu quero poder ter essa oportunidade de ver minha filha evoluir. Eu quero poder ter isso. E você também pode ter isso. Então fica aqui, deixa seu like, não esquece, que eu vou contar a minha história. Então, beleza, eu decidi que basta, não queria mais fazer live. Vou começar a procurar. Fui no YouTube e procurei como ganhar dinheiro na internet. Cara, veio um monte de influenciador com aquelas thumbnails assim, tipo, Eu fiz $750 em um dia. aí você vai lá e cai que nem um otário. Que na realidade ele quer monetizar em cima de você, mas ele não te mostrava o caminho do pote de ouro. Então eu cheguei a comprar curso, eu cheguei a fazer consultoria. Aí você vai falar, Déia, funcionou? Não, não funcionou, meus amigos. Não funcionou. Foi legal, foi legal. Eles mostram, mas eles meio que te ensinam a vender curso também, sabe? Tipo assim, cara, o que dá dinheiro é você vender o seu curso. E é isso, realmente, dá muito dinheiro você vender o seu curso. Mas isso pegou meio mal, né? Se eu falar muito rápido, fica você vender seu curso. Vender seu curso, dá dinheiro, dá dinheiro. Mas aí eu pensei, mano, não, agora, eu quero um trabalho, eu quero aprender coisas novas. Eu já estudava marketing há 10 anos atrás. Só que eu não seguia a carreira, sabe lá Deus por quê, gente nova faz merda, né? Eu era nova e fiz merda. Deveria ter seguido, sei lá por que eu me formei em letras. Eu amo letras, mas não é algo que eu hoje aprecie fazer. Então eu falei, pô, beleza. Eu lembro que eu estudava marketing, eu era muito boa nisso. Vou voltar a estudar marketing. Voltei a estudar marketing. Seguindo determinado momento, eu falei, beleza, não sei pra onde ir. Vou procurar ajuda do chat GPT. Procurar conselhos com o chat GPT. Gente, que merda, né? Então, mas ele, por incrível que pareça, ele me ajudou. Ele me trouxe uma lista de trabalhos que tinha na internet, de vagas, que não precisava de experiência. E pra minha surpresa, eu comecei a procurar. E achei várias empresas. Então vou só tentar resumir a ópera. As empresas americanas, as empresas internacionais, eu vou globalizar isso porque realmente é uma coisa mais mundial mesmo. As empresas mundiais, elas estão contratando pessoas de outros países. Eu não quero falar países de terceiro mundo, tá, gente? Mas já falei. Países em que o dólar é valorizado. E o que eles fazem? Eles contratam pessoas desses países. Porque para eles pagam menos e eles têm profissionais qualificados. E aí eu não conhecia esse universo. E quando eu comecei a procurar, como eu falo inglês, pra mim foi um pouco mais fácil. Se você fala inglês, você tá saindo na frente nessa corrida. Mas se você não fala inglês, não se preocupa, porque aqui a gente vai ter aula, vai ter uma playlist só de aulas de inglês. Então fica tranquilo. Mas isso é pra depois. Então vamos lá. Eu comecei a procurar e achei várias vagas. Uma das primeiras vagas que eu achei foi a de
Virtual Assistant. O que um assistente virtual faz? Ele organiza a vida do CEO, né? Ele marca reuniões, ele desmarca compromissos, ele procura alguém, ele faz uma pesquisa, ele, enfim, lida com as informações, ele faz muita coisa. E aí eu achei várias vagas que não precisavam de experiência. Eu fiquei muito feliz com isso. Eu falei, cara, beleza, eu vou começar a jogar meu currículo. Só que o que eu tinha que fazer primeiro? Eu tinha que traduzir meu currículo para inglês. Então, se você fala inglês e você quer entrar no mercado americano, no mercado internacional, você precisa traduzir o seu currículo. Uma outra dica. Dica 2. LinkedIn é um aliado absurdo. Então vai lá, tenta dar uma otimizada no seu perfil, tenta dar uma atualizada. Eu vou fazer um vídeo aqui no canal como você pode atualizar e deixar o seu LinkedIn profile lindo, tá? Para chamar a atenção de empresas americanas, e também vou fazer pra galera que quer procurar trabalho remoto aqui no Brasil. Aí você vai perguntar, Deia, mas e o trabalho remoto no Brasil? É fácil de achar? Não é que seja difícil, mas é muito mais competitivo. Você tem brasileiros, muitos brasileiros, porque todo mundo quer trabalhar de casa, e pessoas extremamente qualificadas. Pessoas extremamente qualificadas. Então, a disputa é muito maior. E foi por isso que eu falei assim, nossa, eu tenho inglês, então vou pro mercado americano, já é algo que eu queria mesmo. Eu adoro o mercado americano, sempre chamou muito a minha atenção. E foi isso que eu fiz. A partir do mês de agosto, eu, sei lá, apliquei para mais de 100 vagas. Mais de 100. Eu coloquei uma meta. Bote meta na sua vida, tá? Bote meta na sua vida. Botei uma meta. 100 vagas por mês. Eu vou me inscrever. 100 vagas por mês. E eu tava numa época que eu não tava me sentindo muito confiante. Sabe aquela sensação que você tem que ninguém quer te ajudar? Que ninguém quer muito te ver evoluir? Eu tava nessa vibe. Uma outra dica que eu dou para você. Pense e vibre uma frequência positiva e tente transformar toda dificuldade, todo pensamento de será que em eu vou. Por quê? Agora eu tô no momento coach. Por quê, gente? Eu muito acredito nessa parada de vibração de energia. Eu tinha uma vibração muito negativa pelo background que eu tive, sabe? Foi um background meio zoado. Então, eu comecei a vibrar essas energias positivas e todo ponto negativo que eu via uma oportunidade. Todo será aqui que eu pensava, eu transformava em, não, peraí, eu vou conseguir. Então vamos lá, mindset. Você vai controlar a sua cabeça primeiro, vai transformar a sua vida, as energias que você tá colocando na sua vida, né? Então vamos lá. E aí, beleza, apliquei em agosto para 100 vagas, tive 5 entrevistas. As 5 entrevistas eu falhei miseravelmente. Fui negada nas 5 entrevistas. E muito triste mesmo, porque eu tava me sentindo, já chegou um momento que a gente começa a vibrar mal de novo, a gente começa a achar que a gente é incompetente, que a gente não sabe fazer as coisas, a gente começa a achar, enfim, 1 milhão de coisas. Até que, um belo dia, uma empresa brasileira, que ela funciona meio que como uma agência, ela contrata brasileiros para trabalhar para empresas internacionais. Essa empresa me ligou e falou, oi Andréia, tudo bem? Você se inscreveu para a vaga de Sales Executive, certo? Vamos fazer a entrevista? Eu falei, uau, vamos, claro! E fui lá fazer a entrevista. Fiz a entrevista. Eles super me elogiaram, falando, Deia, você tem super talento para vendas. Eu já tinha experiência com vendas. Eles falaram, não, super vai dar certo. Tá preparada pra entrevista com um CEO americano? Eu falei, opa, citou. Você tava? Nem eu. Então, o que eu fiz? Eu falei que eu tava preparada, mas não tava, né? Tô até tomando um biricutico, acabei de sair do trabalho, né? Vou dar aquela relaxada, gente. Brincadeiras à parte. Vamos lá, vamos voltar. Então, ele marcou a reunião, que foi feita pelo Zoom. 3 dias antes, eu fiz todo o meu trabalho de casa. Pesquisei tudo que você possa imaginar, eu pesquisei sobre a empresa. Pesquisei sobre a vida do CEO toda. Eu fui uma complete stalker, sabe? Eu fui uma perfeita stalker. Então, eu pesquisei tudo que eu precisava saber pra poder, sei lá, me dar bem, né, na entrevista. E fui, feliz. O que eu tava esperando? Tava esperando aquele cara engravatado, sério, americano, aqueles americanos de filme, típico de filme americano, assim, sabe? Aqueles caras meio arrogantão, meio grossão, tipo, sabe? Eu vou lidar com uma pessoa, terceiro mundo. Eu fiquei assim, meio, sabe? Ai, lidar com esse americano. Aí, beleza, fui. Quando eu chego na reunião, é um cara completamente diferente daquilo que eu tinha imaginado. Ele tava usando aquele coletinho de frio, assim, sabe? Com uma blusinha, assim. Um cara extremamente engraçado, expansivo. Ele era super expansivo. Andrea Ribeiro! Já chegou falando meu nome, assim, de um jeito muito engraçado. E aquilo me fez ficar muito mais confortável. E a gente conversou sobre tudo. A gente conversou sobre música. E eu tava começando a estranhar porque ele não tava entrando muito no âmbito profissional. E eu já falei assim, ai meu Deus, o que tá acontecendo aqui? E aí até que ele falou assim, André, olha só, eu não preciso saber como você é de profissional, porque eu só vou saber se você realmente trabalha pra minha empresa. E outra, eu já sei o que você faz,
já sei o que você fez, já conheço a sua experiência, eu quero saber o porquê que você não tem a sua empresa. Você é uma mulher tão inteligente, tão engajada. E aí, de acordo com a informação que a empresa brasileira tinha me passado, é que ele tinha mania de fazer umas pegadinhas com os candidatos. Do tipo assim, você não é certo pra minha empresa. Aí que eu teria que me vender como profissional pra ele. E eu achei que esse momento era um momento perfeito pra me vender pra ele. E aí eu comecei a me vender pra ele como profissional. Cara, o cara foi ficando extremamente irritado. O cara foi ficando puto comigo. Real puto. E aí, tipo assim, ele tava com uma assistente na call, e a assistente dele, filipina, linda, gata, maravilhosa, eu vi ela perdendo o brilho, assim. Ela estava assim. Eu vi ela perdendo o brilho. Foi assim, traumatizante. Eu falei, Jesus, o que tá acontecendo aqui? O que eu tô fazendo de errado? Aí eu comecei a perceber que eu tava fazendo uma coisa de errado, sabe? Aí ele falou assim, olha só, André, você tem 1 minuto pra me explicar o porquê que você quer trabalhar pra mim. Aí eu comecei a gaguejar, fiquei super nervosa. No final das contas, ele chegou e falou assim, tá bom, André, muito obrigada pela sua atenção. E buf! Ele desligou na minha cara, mano. Fiquei arrasada. Só que a assistente dele meio que ficou, assim, ela ficou me olhando. Ela falou, André, muito obrigada. Ela foi super simpática, super amorosa. E saiu e eu fiquei ainda mais 10 minutos esperando pro cara voltar, assim. Eu falei assim, não é possível, é mentira isso. O cara vai voltar, com certeza, é uma zoeira. E o cara não voltou. No dia seguinte eu recebi a novidade. Eu tinha sido, né, rejeitada. Eu tinha recebido um não da empresa. Cara, eu fiquei arrasada. Falei, cara, meu 6º não, mano. E aí eu tomei uma atitude extremamente arriscada e também proativa, que é uma coisa que os americanos não esperam muito. O que eu fiz? Fui no LinkedIn, curei o perfil do cara e mandei uma mensagem pra ele, falando assim, oi fulano, tudo bem? Eu sei que eu errei nisso. Peço mil desculpas. Super interpretei errado a forma que você queria me entrevistar. Assumo o meu erro, mas a única coisa que eu te peço é me dar mais uma oportunidade. E acontece que ele me deu a oportunidade. Então eu tive que fazer outra entrevista, só que com a diretora de vendas, que era uma filipina também super gata. Fiz a entrevista com ela e me falaram que iam me dar a resposta até o final do dia. Chegou 7 horas, fim de expediente, e nada de ninguém entrar em contato comigo. Foram entrar em contato comigo só lá pras 11 horas da noite. Eu já tava assim, errou, é outro não. Aí, pô, o pessoal da empresa brasileira toda comemorou, ficaram felizes, falando, Deia, você foi aprovada e melhor, você foi aprovada pra um cargo melhor ainda, que ganha mais. E realmente ganhava mais. Só que não era um cargo melhor. Eu acabei ganhando intimidade com o meu chefe, atualmente meu chefe, no LinkedIn. E ele é muito direto. E ele falou assim, André, teu inglês tá meio merda. Ele falou exatamente isso. Teu inglês tá meio merda. Então eu vou te botar no recrutamento pra ver se você dá uma melhorada nesse inglês aí, porque você tá parecendo uma criança de 10 anos falando. Eu fiquei ofendida? Fiquei, mas adorei. Eu falei, caraca, sensacional. Pelo menos ele não desistiu de mim. Tem gente que é da minha família e já desistiu. Então eu falei assim, legal. Gostei desse cara. E aí ele me colocou no recrutamento. Fiz 1 mês de treinamento. 1 mês não, vamos lá. 4 semanas de treinamento do recrutamento. Cara, um treinamento extremamente pesado. Cara, no primeiro dia eu fechei, eu falei assim, nossa, chorei pra cacete. Eu falei assim, eu não fazia ideia do que era recrutamento. Eu fiz o meu trabalho de casa, procurei, pesquisei, mas ainda assim eu não tinha todas as informações, sabe? Então eu me senti meio que no vazio, no limbo. Eu falei, cara, será que eu vou pegar? Reprovei em 2 certificados 2 vezes. Até que eu mandei uma mensagem pro meu chefe, falei, não aguento mais. Mandei uma mensagem pra ele, falei, cara, olha só, não aguento mais esse treinamento, quero sair. Aí ele falou assim, não, peraí, vamos conversar. Aí a gente começou a conversar. Ele falou, cara, cadê aquele inglês de criança de 10 anos de idade? Você não tem mais. Que ótimo, vamos pra sales? Sales é vendas. Era pra essa vaga que eu tinha me inscrito antes. Aí eu falei, cara, vamos? Aí ele só tem uma notícia ruim, você vai ter que passar pelo treinamento de novo. Mas vou tentar dar uma encurtada. Ele encurtou meu treinamento e foi sensacional. O treinamento de sales pra mim foi uma experiência muito melhor, porque a coach, ela era extremamente divertida e ela fazia piada com tudo, então ficou um ambiente muito mais tranquilo. E muito melhor também, muito mais confortável, né? Fui crescendo dentro do treinamento de vendas, até que um determinado momento o meu chefe me chama de novo pra fazer uma outra reunião. Eu falei, ai meu Deus. Falei, e aí, chefe? Fala comigo. Pude mendigo. Cadeira. Não falei isso não. Eu falei, what up, man? How you doing? E ele dava liberdade pra falar assim com ele, né? Ele chegou pra mim e falou assim, Déia, é o seguinte, agora que você tá em sales, vamos pra uma conta. Eu falei, beleza, vamos. Aí ele me mostrou a conta, falou, olha só, quero que você trabalhe aqui, essa conta aqui, vamos começar tal dia. Eu falei, ok. No dia seguinte, ele me chamou de novo, fez uma outra reunião comigo e falou assim, Andréia, tem uma proposta pra você. Eu quero que você fique no comando do marketing dessa empresa. Você topa? Aí eu falei, cara, topo muito. Enfim, o que eu quero dizer com isso? Em 1 mês e meio, eu tive 2 promoções. Eu tive uma valorização que eu nunca tive no mercado nacional.
Aí você vai falar, ai, para, você tá cuspindo no prato que comeu. Gente, eu não tô falando real. Literalmente, eu tô de short e a blusinha com a pintura de Van Gogh. Então, assim, cara, você pode trabalhar de casa, você pode ganhar dinheiro de casa, em dólar. Se você tem experiência, melhor. Se você tem inglês, você sai na frente. Se você não tem, a gente vai dar um jeito. Então, deixa seu like, deixa seu comentário, me diz que dicas que vocês precisam pra conseguir alcançar o objetivo de vocês. Fala pra mim qual é o objetivo de vocês aqui nos comentários, que eu vou tentar criar conteúdos baseados completamente nisso. Um beijo pra vocês, espero que vocês tenham gostado dessa história. Essa é uma história de perseverança, de resiliência, e eu vou ajudar vocês a chegar nisso. E eu não vou vender nenhum curso pra isso. Eu poderia estar vendendo o meu curso de consultoria. Então me valorizem, hein? Porque isso tudo daqui tá sendo de graça. Gente, brincadeiras à parte, um beijão. Eu sou Deia Cassali, dá aquela curtida, passa pros seus amigos. Tamo junto. Beijo, fui!